Olá, meus irmãos, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Estamos novamente aqui para falar um pouco de missões. Aliás, estamos numa série de Os Heróis da Fé. E nesse segundo estudo, nós vamos falar sobre a vida de William Carey, missionário inglês, que revolucionou a história de missões. E é até chamado em nossos dias o pai das missões modernas. Bom, então, como introdução, nós vamos pensar em três pontos importantes sobre a vida de William Carey. Primeiro, Deus trabalha do modo completamente diferente do ser humano. E a teologia predominante na época de William Carey era o hipercalvinismo, que não concordava com o envio de missionários ao campo, né? Mas ele ousou submeter a Deus e não ficar preso à opinião dos homens o embaraço contra a obra de Deus. Então, William Carey, ele é muito importante para a história de missões, porque a partir dele, de William Carey, muitos outros missionários seguiram esse caminho. Ele abriu as portas da Europa para a Índia, China e a Ásia em geral. Bom, então nós vamos, falando de William Carey, nós vamos dividir em três partes a vida de William Carey. Primeiro nós vamos falar William Carey contra tudo e contra todos, porém a favor do reino de Deus. O segundo tópico, William Carey, tradutor da Bíblia para o idioma bengali, que foi o mais importante, embora que também traduziu para o sânscrito. E William Carey, terceiro ponto, missionário segundo o padrão de Deus. O texto que nós usamos é o de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 1 ao 4, que eu quero ler agora. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 18, do 1 ao 4. Muito bem, então nós vamos no primeiro tópico sobre a vida de William Carey. William Carey contra tudo e contra todos, porém a favor do reino de Deus. Bom, ele nasceu em 1761 na Inglaterra e aos 16 anos ele começou a trabalhar como aprendiz de sapateiro e essa se tornou a sua profissão importante, pois como ele era pobre e não tinha recursos, ele se manteve ele sustentou sua família através dessa profissão de sapateiro. E depois de muitos anos ainda no campo missionário, na Índia, ele, quando lhe faltou recursos, ele continuou trabalhando como sapateiro para que a obra de Deus não fosse paralisada ali na Índia. Bom, então ele, assim como o apóstolo Paulo, e também no campo missionário, como acabamos de ler, ele sustentou a equipe missionária com o seu trabalho de fazer tendas com Priscila e Áquila. E o William Carey também utilizou, assim como Paulo, da sua profissão de sapateiro para sustentar a sua família e a igreja no campo missionário. Paulo diz em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 7, sobre a questão de trabalhar na obra de Deus, trabalho secular. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque convém imitar-vos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Ou seja, que Paulo quis dizer aqui que ele não
foi pesado para as famílias ou para a igreja na cidade em que ele estava evangelizando ou fazendo missões com a sua equipe. Ele trabalhava, fazia o trabalho da obra de Deus, mas também fazia o trabalho secular para se manter, para se alimentar e sustentar. Ele e a sua equipe. Na jornada missionária à Índia, quando Deus tocou no seu coração, William Carey, era da Igreja Batista de Londres, e quando ele relatou da sua chamada, o seu desejo de fazer missões até os confins da terra, no outro lado do mundo, né? No caso aqui seria a Índia, ele foi não muito assim incentivado. Aliás, teve mais oposição do que incentivo. A doutrina que a igreja estava pregando e vivendo era o hipercalvinismo. E o hipercalvinismo, eles alegavam que não havia necessidade de mandar pessoas para evangelizar os não alcançados. Eles achavam que se Deus quisesse, no seu poder e na sua soberania, ele mesmo salvaria aquelas pessoas sem a necessidade da pregação do evangelho, dos missionários. E aí William Carey teve que convencer a sua igreja e que lá no campo missionário havia milhares de pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. E depois de várias explanações bíblicas, ele convenceu a igreja que deveria ser feita a obra missionária. E a igreja o enviou para a Índia. Primeiramente ele foi para Calcutá. E depois, por causa das perseguições, ele foi para o interior da Índia e lá ficou fazendo a obra de Deus, e principalmente, que o seu trabalho principal na Índia foi a tradução da Bíblia para o idioma hindu, na verdade o sânscrito e o bengalês, que fala hoje em Bangladesh e numa parte da Índia. Bom, então novamente sobre a questão do trabalho, Paulo continua dizendo lá em Tessalonicenses: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, dia e noite trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivéssemos esse direito, como se não tivesse esse direito, mas porque por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Ou seja, Paulo, quando estava fazendo missões em Tessalônica, na Grécia, ele trabalhava como tecelão, né? Fazendo tendas para não ser pesado para aquelas famílias que estavam recebendo eles, né? Paulo e os missionários, na cidade de Tessalônica. E lembrando como William Carey também trabalhou como sapateiro porque não tinha recurso nenhum. E não precisava trabalhar para sustentar sua família e continuar pregando a palavra de Deus e fazendo a tradução da Bíblia para a língua bengali e sânscrito. E aliás demorou quase toda a sua vida no campo missionário. O tópico 2, William Carey, ele traduziu, como eu já falei, o bengali e para o sânscrito. E ainda teve outros dialetos que ele fez traduções, não da Bíblia inteira, mas parte da Bíblia para outros dialetos. Agora é importante lembrar que ele não era um teólogo ou um profundo conhecedor de línguas estrangeiras, línguas antigas. Ele tinha dificuldade. Por isso que eu falei no início, lembra? No início que eu falei que Deus usa as pessoas. Até eu vou repetir aqui o que eu disse lá no início. A chamada que Deus fez a William Carey. Deus trabalha de modo completamente diferente do ser humano. Então, não foi escolhido um teólogo, expert em línguas, um teólogo
PhD, mas foi uma pessoa simples, que ele foi chamado por Deus porque tinha uma chama, um desejo em seu coração de alcançar aquele país, a Índia, e levar a palavra de Deus para aquele povo que estava em trevas terríveis. E William Carey, ele fez a tradução para o Bengali, que era uma das línguas mais faladas, e também para o sânscrito. E outra coisa que ele muito influenciou a Índia, não só a pregação do evangelho, mas no aspecto social, porque naquelas castas, naquela religião hindu, eles tinham costumes terríveis, assassinato de crianças e também queimar a viúva. Quando morria o marido, ia ser queimado o corpo do marido, eles amarravam a mulher viva, a esposa, e queimava junto com o corpo do marido. Era uma tradição diabólica, costume religioso dos hindus. E William Carey não só foi um grande pregador do evangelho, tradutor da Bíblia, mas também influenciou, acabando com esses costumes na Índia, apelando para o governo da Inglaterra. A Índia era colônia e fazia parte, uma parte da Índia era da Inglaterra, outra parte da Dinamarca, e na parte da Inglaterra esse costume foi tirado. Foi por influência de William Carey, acabou essa carnificina, né? Esse costume terrível de matança de crianças e queimar as viúvas junto com o corpo do marido. Logo, ele influenciou muito a colônia da Índia, né? Bom, e a terceira parte importante também que nós vamos falar é que William Carey, ele não tinha um padrão missionário. Se fosse nossos dias, não seria aceito por nenhuma agência missionária, nenhuma igreja, porque ele era pobre, tinha uma mulher com problemas mentais, a mulher dele chegou a ficar louca, e quando ele saiu da Inglaterra, ele resolveu partir para o campo missionário. A princípio, a sua mulher não quis ir com ele. Depois ela mudou de ideia e foi com ele para o campo missionário. E lá no campo missionário ele teve muito problema com a esposa, muitas perseguições, falta de compreensão. Ela não tinha chamado, vamos dizer assim. Porém, ele venceu todos esses obstáculos por amor à palavra de Deus e por amor àquelas almas perdidas. E William Carey, então, ele não tinha assim uma formação linguística mas ele tinha um desejo que aquele povo, aquelas nações, aqueles povos, aquelas tribos conhecesse a palavra de Deus, e não só de ouvir, mas também que fosse traduzido para a língua deles. E ele, com essa dificuldade, ele conseguiu fazer a tradução da Bíblia para alguns idiomas hindus. E foi um sucesso, porque até então não tinha nada para aquele povo. Bom, então ele tinha realmente uma diferença, tinha uma prova que ele era chamado por Deus. Em primeiro lugar, ele não desanimou por causa das perseguições da igreja local da Inglaterra. Ele tinha certeza da sua chamada, ele queria cumprir o ir de Jesus. E ele também tinha certeza que Deus ia dar, ou iria capacitar, porque ele não tinha profundo conhecimento como os outros teólogos, mas ele, à medida que que ele estava no campo, Deus o ajudava, abria sua mente, e ele conseguiu fazer coisas extraordinárias no campo missionário. Por isso que William Carey é considerado como o pai das missões modernas, porque ele revolucionou a história de missões, né? Foi corajoso, sem dinheiro, mas tinha uma brasa, tinha um fogo no seu coração, um fervor no coração, que desejava alcançar aquelas vidas que estavam sem Cristo
em profunda perdição. Continuando aí, Tessalonicenses. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dado por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Que era um dos obstáculos, igual esse versículo, né? Os que seguiam a doutrina calvinista, né? Na verdade, o hipercalvinismo, que achava que não era necessário fazer missões. E eles foram, assim, um grande empecilho, no início da chamada de William Carey. Eles levantaram uma comissão contra esse desejo de William Carey ser um missionário na Índia. Como já falamos, eles diziam que se Deus quisesse que aqueles povos pagãos se salvasse, ele mesmo salvaria sem necessidade do envio de missionários. Uma coisa absurda que com o tempo foi mudado pela influência de William Carey, Hudson Taylor e outros missionários que mostraram na prática que o mundo, aqueles campos missionários, estavam férteis e havia necessidade do envio de obreiros, né, na seara para pregar a palavra de Deus para aqueles perdidos que estavam em trevas. Bom, então ele revolucionou porque não só pregou o evangelho na Índia, que foi o seu propósito, alcançar os perdidos, e também viveu até morrer na Índia. Ele morreu com 73 anos, morreu no ano de 1834, e toda a sua vida foi dedicado à evangelização e à tradução da palavra de Deus para a língua hindu, para os indianos, né? E também ele conseguiu, no lado social, através da política, vamos dizer assim, acabar com os maus costumes da tradição religiosa daqueles povos, que era a matança das viúvas, né, queimada com o corpo do marido, e também o assassinato de crianças. E por isso a vida de William Carey foi uma inspiração para muitos outros missionários que depois foram não só para a Índia, Bangladesh, para a China, através do relato, do testemunho e da obra que William Carey deixou. William Carey, ele deixou uma frase muito importante que serve de incentivo para as missões modernas, para aqueles que querem fazer também a obra missionária. Ele disse: esperai grandes coisas de Deus e praticai grandes coisas para Deus. Na verdade, a sua vida foi baseada nessa frase, né? Ele não esperou dos homens nem da igreja, mas ele esperou de Deus e praticou e fez grandes obras para Deus, sem ter um profundo conhecimento, sem ser um doutor em teologia e sem conhecer as línguas antigas e as línguas estrangeiras. Ele fez a tradução para o bengali, né? E também para o sânscrito, que era a língua falada e escrita naquele tempo, século XVIII, início do século XIX. Então, William Carey é muito importante para a história da igreja. Nós temos aqui este livro, Até os Confins da Terra, que fala justamente não só de William Carey, como fala de Hudson Taylor, fala de Adoniram Judson e de grandes missionários que deram a sua vida para levar a palavra de Deus na Ásia, na África e na China. O nome do livro, Até os Confins da Terra, da editora Vida Nova. Era um clássico da história de missões, dos heróis da fé. Na verdade, heróis é um nome assim não muito apropriado para esses homens, porque na verdade eles não tinham características de grandes homens bíblicos, né? Tanto das partes do Novo Testamento como do Antigo Testamento.
Eles tinham muitas dificuldades, tinham dificuldades financeiras, tinham problemas com familiares, tinham problema com a igreja, mas mesmo assim eles não desistiram, foram corajosos e com a ajuda de Deus, a fé em Deus, eles foram até os confins da terra e pregaram o evangelho e muitas vidas foram salvas. Muitas igrejas foram implantadas naqueles territórios, tanto da China como da Índia, como da África, através do trabalho desses homens que eram mais do que um herói, eram super-heróis por causa da dificuldade que eles tinham. Então aprendemos hoje, nessa segunda parte dos Heróis da Fé, sobre a vida de William Carey. E mais uma vez, lembrando, se você quiser, pode comprar esse livro, pedir pela internet, e você vai aprender sobre os outros missionários. Muito obrigado pela sua atenção e que você possa se inspirar na vida desses missionários. Semana passada falamos sobre John Wesley e hoje nós estamos encerrando com a vida de o segundo herói da fé, William Carey, o pai de missões modernas, o pai das missões modernas. Deus abençoe, obrigado pela sua atenção e que a sua igreja seja uma igreja missionária. Em nome de Jesus. Amém.